linho, não. Não era um linho popular. Jesus disse, ele se vestia de linho finíssimo. Este homem, quando ele andava pela rua, meus irmãos, chamava atenção. Chamava atenção. Dá-nos a impressão até que este homem era solteiro, porque ele não fala a respeito de sua esposa, de seus filhos. Se realmente ele fosse solteiro, quando ele passava na rua, as moças diziam, ó. E as senhoras diriam assim, mas que genro bom para casar com a minha filha. Este homem era rico, ostentava a sua riqueza. Mas Jesus ainda continuava falando mais detalhes. Jesus continuou dizendo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Não era somente uma comida mais bem preparada, como os demais judeus usavam fazer na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é o dia do judeu fazer uma comida gostosa. Assim como lá no Brasil, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, o pessoal, quando dá dinheiro, chega fim de semana, chega domingo, faz um churrasco. Mas os judeus usavam fazer uma comida especial e usam até o dia de hoje, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, a dona de casa, ela prepara a mesa, pega da gaveta as melhores toalhas, o pai, o chefe da família, ora, e toda a família se reúne na entrada do sábado para comemorar o dia de descanso, o dia do Senhor. Mas este homem, diz a Bíblia, não se regalava somente na sexta-feira, na entrada do sábado, na noite de sexta para sábado. Diz a Bíblia que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então a Bíblia Sagrada nos fala a respeito destas características que não deixavam qualquer dúvida que este homem era extremamente rico, extremamente rico. Mas a Bíblia ainda fala a respeito de mais algumas coisas a respeito deste homem. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, ele tinha uma casa. E esta casa, meus amados, era uma casa conhecida na cidade. E esta casa era conhecida na cidade a ponto de que mendigos iam à porta desta casa. Este homem, portanto, tinha uma casa que se destacava na cidade. E a palavra de Deus, nas entrelinhas, nos indica ainda que este homem era conhecido pelos mendigos como um homem até certo ponto liberal, de tal maneira que os mendigos iam à porta da casa daquele homem. Agora pense entre você na mente de um mendigo. Na porta de qual casa você vai? De alguém que lhe dá alguma coisa ou de alguém que não lhe dá nada? Você vai na casa de alguém que vai lhe dar. Põe-se na pele do mendigo. Você não vai no lugar onde não tem nada. Você vai pescar onde tem peixe. E a Bíblia diz que mendigos jaziam à porta da casa deste homem rico. Jazia à porta deste homem rico. O que é jazer? Jazer é estar de uma maneira permanente. Ou seja, os mendigos se acampavam. Sabe o que é isso? Mendigos se acamparem na porta da mansão deste homem. A palavra de Deus ainda continua nos falando a respeito das características deste homem rico, que a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo falou que ele existiu. Jesus não está dando uma ilustração, ele disse existiu este homem. Jesus continuou dizendo ainda que este homem era profundamente amante da sua família. Você sabe, meus irmãos, que quando uma pessoa está numa situação de desespero, ele pensa primeiro em si.
Primeiramente, ele pensa em si, depois que ele pensa nos outros. A não ser que realmente ame outra pessoa. Então, por exemplo, nós temos alguns relatos de mães que se sacrificaram, que morreram para defender um filho. E nós vemos que este homem aqui tinha um profundo amor pela sua família, porque quando ele estava numa situação difícil, desesperadora, diz a Bíblia Sagrada no verso 28, que ele se lembrou da sua família. Ele se lembrou dos seus irmãos. Dá-nos a impressão que o seu pai e a sua mãe já haviam morrido. E ele se lembrou dos seus irmãos. Numa situação desesperadora, ele lembrou-se da sua família, ele lembrou-se dos seus irmãos. Olhem só, meus irmãos, as qualidades que este homem tinha. Ele era rico, ele, diz a Bíblia, tinha uma casa. Nessa casa os mendigos vinham para buscar alimento. Era um homem generoso, era um homem liberal para dar coisas da sua mesa para os mendigos. Mas a Bíblia ainda fala a respeito de uma característica relativa à vida espiritual deste homem. Nos diz no verso 29 que na sua casa havia o que? Havia a Bíblia. Ele tinha a Bíblia na sua casa. Tanto é que quando ele fala com Abraão a respeito da sua família, Abraão disse, eles têm lá a Bíblia. Eles têm os profetas e eles têm Moisés. Olha, meus irmãos, as qualidades deste homem. Mas você diz assim para mim, mas pastor Humberto, ser rico é ter qualidade? Para você pode ser que não seja uma qualidade, mas para o contexto religioso da época, sim, era uma grande qualidade. Por quê? Porque os judeus pensavam como pensam hoje, um grande pedaço do mundo evangélico, especialmente das igrejas chamadas igrejas neopentecostais ou carismáticas. Eles acreditavam que o fato de alguém ter dinheiro, ter riqueza, ser abençoado materialmente, era sinônimo de que esta pessoa estava bem com Deus. Para um judeu naquele tempo, a pessoa estar mal financeiramente era sinônimo de estar mal com Deus. E a pessoa estar bem financeiramente era sinônimo de ter salvação, de estar ao agrado de Deus. Tanto é assim que quando um dia Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que os discípulos disseram depois de Jesus dizer isto? Os discípulos disseram, mas Senhor, mas então quem é que vai entrar no reino dos céus? Os discípulos responderam assim, mas quem é então que vai entrar? Por quê? Porque eles pensavam exatamente isso. Eles pensavam, se o camarada é rico, é porque ele está bem com Deus. Então por isso os discípulos perguntaram, mas Senhor, se aquela pessoa que está bem com Deus, que é rico, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que ele entrar, o que só para os pobretões? Quem é que vai entrar então? Porque esta era a mensagem, esta era a ideia, esta era a filosofia que havia no judaísmo de então. E essa também é a filosofia que está sendo pregada em muitos meios evangélicos, que colocam a prosperidade material como sinônimo de bem-estar com Deus. E a Bíblia então nos mostra exatamente por isto, por esta razão, Jesus enfatiza tanto esta questão da riqueza deste homem. Por esta razão, Jesus dá detalhes. Ele podia simplesmente dizer, havia um homem rico, ponto. Não. Jesus foi claro, foi enfático. Esse homem era rico, se vestia como rico, comia como rico, vivia numa casa de rico. O homem era rico mesmo. E agora, meus amados, o mais incrível de tudo isto é que nós vemos que este homem chama Abraão, que representa tipologicamente Deus, chama Abraão de pai. Ele diz, pai Abraão.
Você pode acompanhar na sua Bíblia, no versículo 24, diz a Bíblia: então clamamos